Voltando. Aqui a gente está falando de insegurança e soberania alimentar, né? E a gente passa nesse contexto de insegurança e soberania alimentar para mecanismos de assistência à fome, por exemplo, de assistência ao combate contra a fome. E a gente entra nesse contexto aqui no artigo do Johan Potier, de 1999, que está referenciado no Antropologia do Alimento e da Alimentação, que ele toca alguns problemas importantes. Problemas de especulação e estocagem de alimentos. Outros problemas aqui também sobre risco social entre agricultores. Desigualdade de gênero, principalmente no meio rural, obviamente em toda a sociedade moderna, mas o meio rural sofre bastante de desigualdade de gênero. Outra coisa importante, polarização de classes rurais, grandes agricultores e pequenos agricultores sofrendo uma pressão bastante importante. O Johan Potier também toca no assunto dos conhecimentos e significados locais, tanto na produção como na própria alimentação. Aqui a gente está falando das relações, por exemplo, do pequeno agricultor com a agricultura industrial. Qual que é o conhecimento do pequeno agricultor, o significado e o conhecimento científico produzido na indústria e na indústria do agronegócio. E aqui outra coisa importante também, os efeitos da Revolução Verde, depois da Segunda Guerra Mundial. O uso de agroquímicos, fertilizantes, e uma série de consequências tanto sociais como ambientais. Outra coisa importante, esse artigo do Johan Potier deve ser, na verdade, um livro, restrições de mercado do pequeno agricultor. Perda de biodiversidade. A gente vê a troca de grandes matas e regiões com uma diversidade de plantas enorme, sendo trocadas por milho transgênico, por exemplo, ou soja transgênica, que é no caso do Brasil também. E pressão territorial. Pressão territorial, não toquei no assunto naquela aula da sexta passada, e é um assunto bastante importante. A gente deve levar em consideração. A pressão territorial no centro-oeste brasileiro é um exemplo, né? No Xingu e outras regiões que os geógrafos podem nos ajudar à medida que a gente tiver dúvidas. Contra a fome entra de novo aqui, intervenções contra a fome. Isso tudo relacionado à política também. Outro ponto dessa revisão aí do MINTS de 2002 é a alimentação e os rituais. Vocês vão ver aqui nesse PDF que eu vou mandar para vocês, eu não vou ficar escrevendo aqui a relação da alimentação com os rituais, mas relações da alimentação com os rituais. Religiosidade, a filosofia de vida do sujeito que se alimenta e relaciona a alimentação com a sua espiritualidade, com a sua memória também. Outra coisa importante, em contexto, segundo o autor, em contextos sagrados, o alimento relaciona as pessoas com a sua fé através de ligações poderosas entre o alimento e a memória. A gente vai falando de memória algumas vezes aí, a alimentação também tem uma relação direta com a memória. O que não tem, né? Outra coisa importante, tabu, relações de tabu e de escolha. Antigamente, há um certo tempo atrás, as carcaças de animais eram tidas como tabu, ninguém se alimentava de carcaça de animais. Hoje em dia, carcaça é sinônimo de carne, basta ver aí embutidos, carne mecanicamente homogeneizada, né, também. Separada.
E outra coisa importante com os rituais é a questão da etiqueta. Hoje a gente pensa que etiqueta é uma coisa nova, que na verdade é uma coisa que que etiqueta é uma coisa que sempre existiu, e na verdade a etiqueta não existiu sempre. A etiqueta é uma criação social voltada para a determinação de classes, para a segregação social, marginalização e assim por diante. Outra coisa importante para a gente voar aqui nessa aula aqui é a relação de identidade. Eu vou mandar uma digitalização desse texto aqui, vai ter relação com identidade. A alimentação está muito voltada, no contexto da identidade, com a noção de nação, de localidade, de grupo, de classe, de etnia, de gênero. Só ressalta o texto que tu está utilizando. O texto é The Anthropology of Food and Eating, Antropologia do Alimento e da Alimentação. A gente continua nele, é o principal referencial que a gente tem. Se alguém tiver dúvida, a gente conversa pessoalmente, mas é importante esse texto aí. Relações de hierarquia também são estabelecidas com a identidade. Eu tinha falado na aula passada que quando na alimentação no Oriente Médio, alguns locais que se come com a mão, as crianças e as mulheres não pegam a carne e deixam para o patriarca. Em algumas relações patriarcais, a alimentação comensal, né, em comunidade. Outra relação importante de identidade é relações de estética. O aroma do alimento, o sabor, a memória que esses aromas e sabores trazem e a noção de prazer ao se alimentar. Então, várias vezes no dia a dia corrido a gente come sem a sensação de prazer e mais como se fosse um afazer comum, visto que a alimentação, o almoço, a janta e a alimentação em comunidade são os momentos mais importantes de seres sociais que são os seres humanos. Outra coisa importante também para acabar a relação de identidade é a consolidação cultural e a noção de pertencimento a um grupo, né? E a gente vai passar aqui, para acabar a nossa aula, para duas coisas importantes que eu vou colocar aqui com Alvin, que é o biopoder, a relação de biopoder com o discurso científico. Então, hoje em dia, com o desenvolvimento da biomedicina, a biologia e a medicina pós-moderna, voltada para a materialidade e objetividade científica, ela oferece um discurso de biopoder, que é um discurso de estabelecimento de verdades e normalmente interpretadas de forma errônea como verdades absolutas. Isso é uma discussão que a gente tem bastante em vários cursos e o discurso científico e a relação do discurso científico com o biopoder acaba oferecendo noções quase que de coerção na alimentação. Um exemplo bastante significativo disso são as políticas de consumo de leite nos Estados Unidos. Ao passo que só pelo fato de ter uma concentração de cobre, uma concentração de cálcio no leite, não significa que os seus ossos vão ficar mais fortes. Então, o exemplo do leite, da política do consumo de leite nos Estados Unidos, é uma noção bastante importante das relações do discurso científico e o biopoder. Fala. Aquelas variações que às vezes a gente encontra em notícias e na mídia, quando determinado alimento ele é bom para determinado fim porque possui tal nutriente, daqui a pouco descobre que ele não é tão benéfico. Essas variações incluem... É um exemplo de como que o discurso científico ele trabalha, além de só da noção de política, ele trabalha muito em cima da economia, né? Então, precisa aquecer o mercado de um certo tipo de alimento, acaba sendo oferecido pesquisa que muitas vezes de forma tendenciosa oferecem resultados de discursos científicos que orientam o consumo de uma comunidade como um todo. Certo. Então, o último aqui que eu quero colocar, aqui antes de fazer uma citação do Johann Potier, é a relação de atividades que eu chamei... Só um instante, Vicente. Fala. Em relação ao biopoder, tem um artigo também lá no Moodle, né? Tem. Um artigo de biopoder, tá lá no Moodle, quem tiver dúvida, pergunta, a gente interpreta junto. Então, atividades marginais, eu chamo de marginais de forma positiva, são atividades à margem da linha principal. Marginais ou alternativas. Dentre essas atividades marginais, conversando com o Felipe, a gente chegou à conclusão que a gente não tem como deixar de tocar no contexto da agroecologia, que é o contexto de afirmação da igualdade de gênero, contexto de afirmação de biodiversidade, contexto de afirmação, por exemplo, de economia
solidária, de relações de reciprocidade, tanto na produção quanto no consumo de alimentos, e daí para fora, no contexto social também. A gente não pode deixar de lembrar, de novo, vou acabar de citar a eclosão das atividades e práticas de veganismo e flexitarianismo, de alimentação flexível, não apenas baseada na carne, no trigo, em alimentos de commodities, né? Então, o veganismo e o flexitarianismo são atividades marginais e alternativas bastante frutíferas, a gente pode dizer. Como é que posso dizer aqui? Como é que eu falo quando eu vou estimular? O estímulo de mercados locais e consumo de produtos locais também. E o estímulo também do renascimento do ser e da natureza comum. São tônicas do discurso da agroecologia e de atividades marginais, né? Então, o ser e o ter. Se pretende mais oferecer uma contribuição do ser além do ter, só do ter e da posse. E aí, por último, só para acabar a aula, eu vou fazer uma citação aqui de uma tradução do Johann Potier. São só 2 frases aqui que ele diz o seguinte, essa é importante: o alimento como instrumento mais poderoso para expressar interações que modelam as relações humanas é um presente e repositório condensado de significados sociais. Todo sistema de alimentação tem múltiplas dimensões: material, sociocultural, nutricionais, médicas e etc. Todas elas interrelacionadas. O alimento deriva seu poder da grande rede de relações que evoca. Segundo Johann Potier, cadê ele aqui? Está lá em cima. Segundo Johann Potier, devemos reconhecer a contribuição de Claude Lévi-Strauss, que desenvolveu a concepção de que o alimento e a alimentação operam no humano dentro da esfera da linguagem. Então, a alimentação e o alimento, eles operam na linguagem. A gente já falou bastante sobre linguagem, provavelmente em todas as disciplinas que a gente está tendo. E a alimentação e o alimento, eles operam nessa esfera também, justamente por ela operar no meio social. Tá bom, gente? Acho que a gente pode parar por aqui e depois a gente discute em sala.